Olá, boa noite para você. Todo mundo sabe da importância das vacinas, mas qual a melhor época para se colocar o cartão em dia, hein? O Jornal da Alterosa abre esta edição respondendo a essa e a outras dúvidas que envolvem preços, recomendações de especialistas quando faltam doses no sistema público de saúde e ainda o risco de não se imunizar contra as principais doenças. Estoque cheio neste laboratório particular. O período que antecede o inverno é considerado por especialistas o ideal para se imunizar contra as doenças do sistema respiratório. E este ano a preocupação é ainda maior devido ao surto de gripe causado pelo vírus H1N1 nos estados de São Paulo e Goiás. Gisele trouxe Bruno para atualizar o cartão de vacinação. Aproveitou para imunizar o garoto contra o H1N1. A gente sabe, né, que está tendo a doença em outros lugares e ele entrou na escola esse ano, então vem com contágio, né, de outras crianças e eu logo preocupei de vir para poder ficar com as vacinas em dia. Além da gripe, a vacinação contra a pneumonia e a coqueluche deve ser priorizada. Afinal, são doenças de tempo seco e frio e de fácil transmissão. Mas para que a pessoa fique imunizada, é preciso tomar as doses o quanto antes. A gente precisa de um tempo para o organismo responder a essa vacina. Ele vai produzir anticorpos de proteção e isso demora, após a vacinação, de 10 a 30 dias. Quando o médico exige uma vacina e esta não é encontrada na rede pública de saúde, o jeito é procurar o setor privado e preparar o bolso. Uma pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro mostrou que a variação no valor das vacinas na capital chega a 152%. A da pneumonia, por exemplo, pode custar de R$ 50 a R$ 120. Já a de difteria, tétano e coqueluche varia entre R$ 169 e R$ 175. Flávia sabe bem o que é isso. Mãe de 3 crianças, ela já gastou muito para imunizar os filhos. Mas os 3 ainda não estão protegidos contra a meningite e a gripe H1N1. Quando chega na rede particular, a gente é deparado por valores absurdos, muito altos. Um exemplo, a meningite B, que é uma que está sendo agora muito procurada pelas mães, a gente está conseguindo, consegue com valores de R$ 600 a R$ 900 uma dose. Autoridades de saúde estão preocupadas com o avanço dos casos da gripe H1N1 por 11 estados brasileiros. O maior número é em São Paulo, onde a campanha de vacinação nacional, que começa em 30 de abril, foi antecipada para o próximo dia 11. Para o Ministério da Saúde, Minas Gerais tem até o momento um quadro dentro do esperado. Por isso, não há necessidade de se antecipar a vacinação. Mesmo assim, o governo estadual enviou o alerta epidemiológico para as unidades de saúde, pedindo a atenção dos profissionais nesse período. O estado vai receber 5.278.400 doses da vacina contra a gripe para a campanha que vai até 20 de maio. Em Lavras, no sul de Minas, alguns casos de H1N1 estão sendo investigados. No velório, familiares e amigos se reuniram para se despedir de Antônio da Silva, de 65 anos. Ele estava internado na unidade de pronto atendimento de Lavras, com um quadro de infecção pulmonar. O colesterol dele era alta, e problema de pressão. Ele, coitado, ele ia para andar daqui ali na esquina, aqui da casa dele na venda, era um morro na mercearia, morrinha de comprar pão. Ele parava umas 4 vezes, coitado. Segundo a Secretaria de Saúde de Lavras, Antônio apresentava sintomas como febre alta, problemas respiratórios e tosse. A suspeita é de que o aposentado possa ter contraído o vírus H1N1. O quadro que o paciente já tem, né, o histórico dele de diabético, asmático, doença cardiovascular, acho que possivelmente agravou a situação. Mas esse caso ainda não foi confirmado como H1N1. Exames foram coletados com o paciente e enviados para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. O resultado deve sair em 15 dias. Ainda de acordo com o secretário, no ano passado foram registrados 6 casos de suspeita de gripe suína em Lavras. De janeiro até agora, foram 5 notificados. Confirmado é apenas um paciente que estava na UTI no Hospital Vaz Monteiro. Ele já saiu, já recebeu alta da UTI, já está no quarto. O secretário ainda explica que muitas pessoas podem estar contraindo a gripe, mas que o vírus passa despercebido. É preciso ficar atento e seguir algumas orientações básicas de
prevenção. Evite aglomerações, utilize de álcool gel, enfim, faça a sua higiene a todo instante, lave as mãos com sabonete. Em Guaxupé, também no sul do estado, falou-se de casos suspeitos da gripe suína na Santa Casa da cidade. O diretor clínico negou. A suposta epidemia de H1N1 na cidade, divulgada nas redes sociais, é mentira, segundo o diretor clínico da Santa Casa de Guaxupé. De acordo com o hospital, em março foram 5 casos de internação na UTI de pessoas com doenças respiratórias que evoluíram para um quadro mais grave. 2 pacientes chegaram a morrer, o que teria levantado a suspeita. Além disso, a população ficou alarmada porque os médicos e enfermeiros começaram a usar máscaras. Queremos esclarecer que não existe uma superbactéria no hospital ou na UTI, como está circulando na comunidade. O hospital fez exames para analisar, no caso das mortes, se as vítimas tinham H1N1. Os exames foram enviados para Belo Horizonte. Esses pacientes, esses 5 pacientes, eles já chegaram no hospital doentes, já chegaram em estado grave, por isso foram para a UTI. Não adquiriram a doença dentro do hospital. 4 homens e um adolescente foram detidos depois do crime que cometeram no início da semana no bairro Buritis, em BH. Eles assaltaram um casal e colocaram fogo no carro das vítimas. Segundo a polícia, a quadrilha pode estar envolvida em vários crimes na região metropolitana da capital. Um deles seria o desmanche de veículos. Este teria sido o motivo do roubo no bairro Buritis no início da semana, quando um casal foi feito refém. Um dos autores desembarcou e dominou as vítimas, portando que parecia ser uma pistola, uma arma de fogo. Elas foram torturadas física e psicologicamente, com a mira da pistola apontada para elas, dizendo que iriam ser mortas. E a vítima homem, principalmente, ela tomou vários choques de um aparelho de choque elétrico. De acordo com as investigações, as vítimas foram abandonadas em uma estrada de terra de Ibirité, mesmo local onde os criminosos desmancharam um Corolla, atearam fogo no carro e colocaram as peças em outro veículo que aguardava no local. Os bandidos só foram detidos porque a fuga em alta velocidade pela BR-040 chamou a atenção de militares, que perseguiram suspeitos até a prisão. 5 pessoas foram detidas. Yuri Ruiz Chagas Ferreira, de 18 anos, Jonas Santos da Silva, de 19, o Elbert Alves de Araújo, de 20, Pedro Henrique de Souza Pereira, também de 20 anos, e um adolescente de 17. Eles foram presos pela prática do crime de roubo, pelo incêndio e também pela tortura das vítimas, como já dito, além também da corrupção de menores. Segundo a polícia, uma réplica de pistola foi apreendida com o grupo. Outro menor de 16 anos conseguiu escapar e continua foragido. Vamos falar agora do caso do bebê recém-nascido que foi colocado à venda pelo pai num site comercial. O homem vai responder na justiça porque cometeu crime com pena prevista no Estatuto de Proteção à Criança e ao Adolescente. Mas e a empresa dona do site? Ela é responsável pelo que as pessoas anunciam? Veja na reportagem. Abimael Moreira Caldeira Costa foi preso na casa da sogra, em Ibirité, na região metropolitana. Ele estava na companhia da mulher do bebê recém-nascido, que foi anunciado no site de compras, e dos outros 2 filhos. O mecânico foi detido em flagrante. Os crimes estão previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 232 e 238. O 232 é em virtude de expor a criança a um constrangimento e o 238 é o fato de oferecer a criança por promessa ou recompensa. Segundo a polícia, num primeiro momento, Abimael negou ter sido o autor da postagem. Mas depois de ser confrontado pelos investigadores, o homem assumiu que anunciou o filho como uma brincadeira e que não pretendia vender a criança. O mecânico de 24 anos isentou a mulher de qualquer responsabilidade, apesar de a polícia ter encontrado na lixeira da conta de e-mail dela a confirmação da postagem no site. A mulher foi ouvida e liberada, mas continua sendo investigada. As crianças, inclusive o bebê, estão com a mãe na casa deles, no bairro Tropical, em Contagem. Chegou e foi dormir. Não conversou com você? Não, foi direto para casa mesmo. A
As fotos do bebê foram retiradas do site de compras logo depois de o caso ganhar repercussão. Este advogado explica que plataformas como essa não têm obrigação de monitorar previamente o conteúdo de publicações de terceiros. De acordo com o Marco Civil da Internet, eles têm sim o dever de retirar aquele conteúdo e sob pena de responder civilmente pelos danos causados. Igualmente, eles têm o dever de cumprir com aquilo que eles colocaram em seus termos de serviço. Ou seja, se ele coloca que não admite nenhum tipo de conteúdo ofensivo ou ilícito, uma vez que ele recebe uma denúncia pela própria ferramenta do site, ele tem sim o dever de apurar aquilo e, se for o caso, retirar. Olha só, outro absurdo. O supervisor pedagógico de uma escola para deficientes visuais de Belo Horizonte é suspeito de abusar sexualmente de adolescentes. O homem, que já foi condenado por estupro, está preso temporariamente e teve a foto divulgada pela Polícia Civil. O homem de 29 anos é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 7 crianças e adolescentes do sexo masculino, com idades entre 11 e 16 anos. De acordo com as investigações, Paulo César de Sales se aproveitava do cargo de coordenador pedagógico de uma escola especializada para deficientes visuais e praticava atos libidinosos com os meninos matriculados. Segundo a delegada, a denúncia chegou à Polícia Civil por meio de uma mãe que desconfiou do comportamento diferente do filho. Começou a ficar agressivo, estava perdendo o sono e ao ser questionado, o menor informou os fatos do abuso para a mãe. A mãe entrou em contato com outros pais, que em contato com as vítimas também relataram abusos sofridos. Não ocorreu, em nenhum dos casos, penetração, sendo apenas atos libidinosos, que já configuram o estupro de vulnerável. A Polícia Civil tem agora 30 dias para concluir o inquérito. O próximo passo será ouvir a direção da escola e outras possíveis vítimas. Paulo César já tem uma condenação pelo mesmo tipo de crime em Contagem, além de outro processo em andamento na mesma comarca, mas respondia em liberdade. Uma criança autista de 6 anos foi agredida por uma estagiária que fazia a função de recreadora numa escola de Juiz de Fora. O caso só foi relatado pela irmã da vítima. Essa mulher tem 2 filhos matriculados em uma escola na zona norte de Juiz de Fora. Um deles é autista e precisa de cuidados especiais. Mas, de um tempo para cá, ela notou que o comportamento da criança de apenas 6 anos estava diferente. E a menina todo dia, mãe, eu não quero ir mais para a creche, porque eles estão judiando do meu irmão. A tia enforcou o meu irmão, balançou ele, sacudiu, jogou o suco no rosto dele. Ontem eu vim aqui e foi aonde que nós vimos o que essa recreadora fez. Tanto eu como a diretora, nós ficamos atônitos. A polícia veio até a escola para ver os vídeos do circuito interno de segurança e colher os depoimentos. O caso deve ser investigado. A colaboradora, segundo a diretora da escola, era estagiária e já foi dispensada. É uma coisa que a escola não aprova, e o que eu falei para ela, a atitude que eu pude tomar, eu tomei. Dispensar a estagiária. Porque assim, a gente confia no trabalho de uma pessoa. Então você está imaginando que está tudo certo. Então, quando ela me relatou que a gente foi ver, a gente também ficou surpreso. O Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar o caso. A família vai receber o apoio necessário. Agora, a denúncia deve ser formalizada para o Ministério Público. A escola realmente reconheceu o erro desse funcionário, então a gente vai apurar todos os fatos e ver essas filmagens para realmente dar continuidade a esse processo. Se não fosse a irmã dele, que é uma heroína, a ver o que estava acontecendo com o irmão, eu não ia saber. Hoje, no caso, ele estaria apanhando dela. Então, assim, para mim, ela é um monstro. É por isso que a gente tem que conversar muito com as nossas crianças, né? Sondar como é que está o dia a dia. O operário de uma obra sobreviveu depois de ter ficado soterrado em Divinópolis. Ele trabalhava na construção de um prédio quando a terra cedeu e caiu sobre ele.
O pedreiro Genivaldo Pereira Gonzaga, de 37 anos, trabalhava na construção do prédio e foi soterrado quando estava dentro do tubulão de 5 metros de profundidade. Ele ficou encoberto pela terra por cerca de 40 minutos. Nós voltamos de uma reunião, fomos abordados por esses operários na rua, viemos ao local e poucos minutos depois toda a equipe já chegou, 3 guarnições, 10 bombeiros trabalhando. O pedreiro é do Ceará e foi socorrido sem ferimentos. Segundo os bombeiros, mesmo soterrado, ele conseguiu respirar por causa de uma vazão de ar. Imaginamos que possa ser por conta de uma aderite que estava próximo a ele e acabou provocando aí um pequeno bolsão de ar que acabou colaborando em muito, né, na manutenção da vida dele, né, permitindo ele ter uma condição de respiração até que a gente conseguisse, né, realizar a escavação e chegar ao contato com a vítima. A perícia foi chamada, mas a Polícia Civil informou que não vai instaurar inquérito, porque a vítima não teve ferimentos graves. Ainda de acordo com os bombeiros, o trabalhador estava usando os equipamentos de segurança. Estava usando capacete, né? Estava usando bota, a princípio os EPIs básicos ele estava usando, né? Os colegas de Genivaldo não quiseram gravar entrevista. Depois do salvamento, eles se emocionaram e agradeceram a Deus. Daqui a pouco aumenta a procura por trabalhos autônomos por causa do desemprego. A gente fala disso depois do intervalo. O trabalho por conta própria tem sido a única opção para milhares de brasileiros que enfrentam o desemprego. E quem vira autônomo nem sempre exerce a profissão que tinha com carteira assinada. Às vezes a mudança é radical. Sem opção de emprego formal, a saída para muita gente é se reinventar, como fez o Matheus, que agora vende chup-chup e suco natural nesta bike charmosa. Até pouco tempo, o biólogo prestava consultoria ambiental para mineradoras. A crise das mineradoras, do preço do minério caiu muito, eles fecharam bastante projetos. Eu resolvi correr atrás do que eu achei mais palpável, alguma coisa mais simples para se fazer, com menos investimento. Segundo o IBGE, nos últimos 3 anos, o número de pessoas que passaram a trabalhar por conta própria em Belo Horizonte, região metropolitana, aumentou 8,8%. Isso significa 36 mil pessoas a mais atuando de forma autônoma. O fenômeno de aumentar as pessoas trabalhando por conta própria, queda da carteira de trabalho assinada, isso realmente aconteceu de forma geral no país. E quem sempre gerou renda sem carteira assinada também tem buscado alternativas para equilibrar as contas. Quando boa parte dos alunos do Reinaldo, que é professor de guitarra, começou a deixar o curso alegando falta de dinheiro, ele teve que colocar a criatividade em prática. Virou fotógrafo. Faço casamento e festa infantil, normalmente é o que mais tem a demanda, assim. A versatilidade, a coragem de enfrentar desafios fizeram com que Matheus e Reinaldo encarassem a crise de frente. E nessa luta, as batalhas são diárias, mas nenhum dos dois pretende se render. Eu acho que se não tivesse tido a crise, provavelmente eu continuaria na rotina de dar aula. Quer dizer, de uma certa maneira, em termos de renda, talvez continuasse bom. Mas eu não teria tempo justamente de poder atingir outras áreas e quem sabe até crescer mais, né? Eu acho que a crise, na realidade, me ajudou e muito. Assim, ela me mostrou coisas que eu não tinha observado ainda em mim até e no mercado mesmo. Até sábado, dia 2 de abril, os moradores de Belo Horizonte que estão com o nome sujo na praça podem renegociar as dívidas no feirão da Serasa. Quem explica todos os detalhes é o repórter Lauro Lopes. É assim, frente a frente com a empresa que a negociação é feita. E o Vander, que há 2 anos estava lutando para pagar uma dívida, gostou da pechincha. Estava tentando negociar para tirar esses juros que eles cobram por causa do atraso. Aí estava dando média de 35%, 40% mais ou menos. E consegui 65% de desconto. É a primeira vez que o feirão do Serasa Consumidor acontece na capital. Minas é o 3º estado com maior número de inadimplentes no país. São cerca de 5,5 milhões de pessoas com um nome na lista de devedores. Tudo aqui é bem fácil. Basta fazer as contas da dívida, conferir a lista das 12 empresas participantes e trazer CPF e identidade. A partir do momento que é fechado
fechado um acordo, independente se esse acordo é à vista ou em parcelas, o pagamento da primeira delas, caso seja em parcelas, o consumidor já tem o nome regularizado após 5 dias. Dados da Serasa mostram que 59 milhões de brasileiros estão endividados. E para alguns, renegociar a dívida nem é o principal problema. A maior dificuldade é manter o nome limpo, já que o levantamento também revela 40% das pessoas que regularizam a situação financeira voltam a ficar negativadas em menos de um ano. Para ajudar os consumidores a não voltar para essa temida lista, o Serasa criou uma página na internet com dicas de educação financeira. No feirão, palestras sobre o tema também acontecem durante todo o dia. E no fim das contas, ninguém quer ficar devendo, né? Eu pretendo me organizar mais em questão à área financeira. Só que agora a gente vai ter um controle maior, né? A gente aprende, né? Fechar as torneiras, né? Lembrando então que o feirão vai até o próximo sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde, no Via Shopping Barreiro. O endereço aparece aí na sua tela. É preciso levar o CPF e um documento de identidade com foto. Ficamos por aqui hoje, voltamos amanhã às 7h15. Obrigada pela companhia de sempre aqui na TV. E se quiser, me siga também nas redes sociais. No Twitter, Ana Cris Pimenta. E no Instagram, Ana Cris Pimenta TV. Boa noite para você. Tchau.